As 16 Leis do Sucesso, de Napoleon Hill, o livro que mais influenciou líderes e empreendedores em todo o mundo, comentado e adaptado por Jacob Petrie. Lição 5. Iniciativa e liderança. A lei. Sonhos, desejos e propósitos sem ação, para pouco ou nada servem. É preciso iniciativa e liderança para criar e articular os meios necessários para torná-los realidade. Somente a pessoa que tiver iniciativa criará um propósito definido, formará uma mente mestra, nutrirá sua autoconfiança e economizará parte do que ganha. E é ela, a iniciativa, que o transforma em um líder. Então, se você busca um lugar no topo, chegou a hora de intensificar sua iniciativa e tornar-se um líder. Chaves do sucesso. O mundo dá seus melhores prêmios em troca de uma única coisa: iniciativa. Tudo começa com uma ideia, mas as ideias não sabem tomar conta de si próprias. Elas precisam de orientação, direcionamento e inspiração, o que só a iniciativa pode dar. É difícil ter iniciativa ou tornar-se um líder eficiente quando não acreditamos em nós mesmos. Assim como é difícil acreditarmos em nós quando não conseguimos pagar nossas contas, ou pior ainda, quando devemos uma vela para cada santo. Por isso, agora que você já aprendeu o valor do propósito definido, da mente mestra, da autoconfiança e do hábito de economizar, é hora de aprender os meios que lhe ajudarão a se tornar um líder poderoso e não mais um mero simpatizante. Os dois princípios desta lição, iniciativa e liderança, são termos associados, pois a liderança é essencial para a consecução do sucesso e a iniciativa é a verdadeira base sobre a qual a liderança é construída. Então, vamos em frente. Nesta lição, você descobrirá um recurso que, se aplicado de maneira inteligente, o levará a gravitar nos andares mais altos do sucesso. Querer é poder. 1. Iniciativa é a qualidade excepcionalmente rara que impele a pessoa a fazer o que é preciso, sem ser necessário que alguém lhe diga o que fazer. Quando se trata de iniciativa, podemos classificar as pessoas em 4 categorias. 1. Aquelas que agem sem que alguém lhes diga para agir e sem especificar que ação tomar. 2. Aquelas que agem quando alguém lhe diz uma única vez para agir, orientando-as sobre o que fazer. 3. Aquelas que agem somente quando a necessidade as força a fazê-lo. 4. Por último, na escala inferior, aquelas que não agem nem mesmo quando alguém as estimula e mostra passo a passo o que fazer. Pense sobre essas 4 categorias. Honestamente, em qual delas você está? A liderança não se impõe ou surge do nada. Liderança é algo que você precisa criar. E a única maneira de criá-la é desenvolvendo o hábito da iniciativa. Ela não pode ser encontrada em quem não tem iniciativa. A questão é, precisamos de iniciativa para tudo, principalmente nas situações em que você quer detectar seu talento, desenvolver sua paixão, encontrar um sentido verdadeiro para sua vida, criar um propósito definido, formar uma mente mestra em torno desse propósito, desenvolver a autoconfiança para executar essa ideia, adotar o hábito da economia. Para não transformar este livro em uma obra gigante, então vou parar de listar coisas para as quais é preciso ter iniciativa. Mas acho que você já conseguiu ter uma ideia da importância do tema. É indispensável, porém, que você entenda. Apenas quando tivermos iniciativa para desenvolver todas essas características, apenas quando tivermos desenvolvido a liderança sobre nós mesmos, podemos verdadeiramente liderar outras pessoas. O sucesso não tem atalhos. Não há como aterrissar de paraquedas nele. O caminho precisa ser trilhado passo a passo, e cada passo requer iniciativa. Outra questão-chave: em que consiste a sua liderança? Todos nós, voluntariamente ou involuntariamente, exercemos algum tipo de influência sobre os outros. Essa influência é o nosso nível de liderança atual. Não importa onde estivermos, nossas atitudes sempre servirão de exemplo para algumas pessoas. Sua equipe sempre será um reflexo daquilo que você é. Liderança é exemplo, não discurso. Por isso, quando nossas atitudes não forem o exemplo que queremos que as pessoas sigam, não adiantará tentar orientá-las com regras e sermões. Isso será inútil. Em vez disso, devemos desenvolver o tipo de atitude que gostaríamos que elas tivessem e expressá-lo em nossas ações.
Se você fizer isso, irá se surpreender com a rapidez com que as pessoas à sua volta adotarão as mesmas atitudes. Por exemplo, se sua família está se degradando, não faça o papel de vítima. Assuma a responsabilidade pela crise. Procure as causas dessa degradação em suas atitudes e mude, transforme-se, reinvente-se e verá que aqueles que o seguem também mudarão. Se quiser realmente desenvolver iniciativa, pare a leitura por um minuto e reflita sobre essas duas questões. O que seria necessário para você se tornar um líder ainda melhor em sua família, empresa ou comunidade? Quais são, na sua opinião, os atributos da verdadeira liderança e como você pode cultivá-los? Escolha o que você quer ser. Se você consegue visualizar algo em sua mente, também pode realizá-lo em sua vida. 2. O mundo concede os seus grandes prêmios, tanto em dinheiro como em honras, em troca de uma coisa: iniciativa. Como é muito importante desenvolver a iniciativa em todos os aspectos da sua vida, quero apresentar a você 3 táticas extremamente poderosas que já podem ser colocadas em prática. 1. Declare guerra à procrastinação. Se quer desenvolver iniciativa, a primeira coisa que você precisa fazer é tornar-se um inimigo fiel da procrastinação. É sério, elimine esse hábito do seu dia a dia. Você consegue. O que é procrastinar? A resposta é familiar a todos nós. Deixar para amanhã o que deveríamos fazer agora ou ter feito ontem. A maioria das pessoas tem uma tendência incrível a deixar tudo para depois. Esse mal está no gargalo das forças mais vitais do ser humano. E eu odeio dizer isso, mas se você é um procrastinador crônico, é muito difícil atingir qualquer nível de sucesso antes de se livrar desse mal. Por outro lado, conseguir fazer as coisas bem feitas dentro do prazo representa uma enorme vantagem na vida. Uma coisa importante: deixar de procrastinar não significa apenas fazer as coisas urgentes e importantes, mas também fazer aquelas coisas que aparentemente não exercem nenhuma pressão na nossa agenda, que não possuem urgência aparente, mas que são extremamente importantes. Entre elas estão atividades como planejar, ler um livro, cuidar da saúde, criar um propósito definido, trabalhar na organização da sua mente mestra, praticar o hábito da economia, desenvolver a autoconfiança e assim por diante. 2. Pratique o hábito da iniciativa a todo momento. A segunda coisa é praticar a iniciativa constantemente. Não importa onde esteja neste momento, você tem o poder de exercer certo nível de liderança, mesmo que seja apenas sobre si mesmo. A questão aqui é: independentemente do que estiver fazendo, cada dia traz consigo a oportunidade de fazer alguma coisa nova, fora da sua agenda, que será de extremo valor para você e para outras pessoas. E quando a fizer, não espere uma recompensa financeira imediata. Faça-a simplesmente como prática, como forma de desenvolver um espírito de iniciativa forte e agressivo em você. Não importa o quanto recebam as pessoas que trabalham exclusivamente pelo dinheiro. Se não ganham mais que o pagamento monetário, elas sempre se sentirão mal remuneradas. Dinheiro é necessário, mas as grandes recompensas da vida não podem ser medidas em valores monetários. A alegria de criar uma obra de arte, por exemplo, é uma alegria que não pode ser substituída pelo dinheiro que ela representa. Ela possui um valor em si, que se manifesta por meio do próprio processo de criação e que é muito maior do que qualquer recompensa material. Nenhum sentimento produzido pelo dinheiro pode ocupar o lugar da alegria e da satisfação da pessoa que vê o fim de um trabalho feito com a arte. E você pode transformar seu trabalho em arte em qualquer ramo profissional, todos os dias. 3. Estimule outras pessoas a praticar a iniciativa. A terceira coisa, e talvez a mais importante, é estimular a iniciativa em outras pessoas. Parece estranho, mas acredite, a melhor forma de desenvolver o hábito da iniciativa é estimular outras pessoas a desenvolvê-la. Pense sobre o assunto. Você já reparou que, quando uma pessoa se converte a uma religião, a primeira coisa que ela faz é tentar converter para a mesma religião as pessoas que estão à sua volta? Adote esse mesmo processo com a iniciativa. Fale sobre isso com as pessoas à sua volta, com os membros da sua equipe, com sua família. Mas lembre-se, não podemos estimular a prática da iniciativa se nós mesmos não a praticamos. Você até pode, por um tempo, manipular ou liderar pela força ou imposição.
As pessoas até podem obedecer enquanto precisam do emprego, mas dificilmente terá delas a sua paixão e seu entusiasmo. Entenda, grandes resultados não são alcançados por pessoas frias, passivas e disciplinadas pela força ou por coerção. O líder que pensar que pode manter sua liderança assim não irá muito longe. Sua equipe irá sabotá-lo e boicotá-lo assim que tiver a oportunidade de fazê-lo. Você já deve ter ouvido falar que quem vive pela espada morrerá por ela. O que isso quer dizer? Que aquilo que dermos ao mundo, receberemos de volta. Se semearmos o ódio e a inveja, desenvolveremos essas mesmas qualidades nos outros e em nós mesmos. Se ajudarmos os outros a desenvolver o hábito da iniciativa, em compensação, desenvolveremos esse hábito neles e também em nós mesmos. Um último detalhe importante. Se você praticar o hábito da iniciativa e estimular as pessoas a praticá-lo, já estará dando passos seguros em direção à liderança. 3. Mais ouro foi extraído dos pensamentos do homem do que todo aquele que foi tirado da terra. Em todos os segmentos da sociedade, há os líderes que exercem liderança verdadeira e há os que visam benefícios próprios, buscando vantagens pessoais. Essa característica divide a liderança em dois tipos. Um é construtivo e positivo e o outro é destrutivo e negativo. O negativo, que não leva ao sucesso, mas sim ao fracasso absoluto, é o tipo adotado por líderes que forjam sua liderança por meio da força, corrupção, deslealdade e manipulação. Não há necessidade de descrever aqui esse tipo de liderança. Basta pensar, por exemplo, em Mussolini, Adolf Hitler, Bin Laden, Hugo Chávez, Pablo Escobar, entre tantos outros. Todos eles eram grandes líderes, não há dúvida em relação a isso. Mas, em vez de deixarem uma contribuição positiva ao mundo, levaram seus seguidores e a si mesmo à destruição. Tinham todos os requisitos necessários para a liderança. Eles tinham imaginação, tremendo autocontrole e um entusiasmo contagiante. Mas, ao mesmo tempo, tinham um erro de caráter. O desejo de liderança era baseado em ambição e auto-engrandecimento. Agora pense em Madre Teresa, Nelson Mandela, Martin Luther King, Gandhi, Abraham Lincoln. O que os diferencia dos primeiros? Tanto Lincoln como Hitler lideraram exércitos. Onde está a diferença? Ora, está no objetivo de cada um deles. No caso de Lincoln, o objetivo de sua liderança foi trazer a verdade, a justiça e a compreensão ao povo americano. Foi libertar as pessoas da escravidão. Além de autoridade formal, o cargo de presidente, ele tinha autoridade moral. Seus valores estavam embasados em princípios universais que estão acima do interesse individual. Hitler, porém, criou seus próprios valores. Seu caráter estava embasado em suas crenças pessoais, que contradiziam princípios como igualdade, justiça e caridade. Ao invés de libertar o povo da escravidão, ele tentou escravizá-lo. Entenda, o tipo de liderança sempre se define no caráter da pessoa. Uma vez definido seu caráter, busca-se a cooperação e a influência de pessoas para o objetivo definido nesse caráter. Outra palavra importante para entender a diferença entre esses dois tipos de liderança é cooperação. É o caráter que define o tipo de cooperação que teremos, espontânea ou forçada. Se o caráter estiver embasado em princípios universais, baseados na igualdade e justiça, a cooperação será espontânea. Se, entretanto, a cooperação for imposta pela força e manipulação, a harmonia não sobreviverá por muito tempo. Infidelidade e conspirações de toda a ordem a destruirão. Cooperação é um dos fatores mais importantes em qualquer tipo de liderança. Ela é fundamental na vida em família, nas relações amorosas, nas empresas e organizações, na sua comunidade e em qualquer tipo de governo. Nenhuma pessoa pode alcançar elevados níveis de sucesso ou durar em sua posição de liderança se não entender ou aplicar a regra da cooperação em suas relações. Obter cooperação é manter o coração aberto e estar seguro de que o fim buscado é tão importante para as outras pessoas quanto é para você. A falta de cooperação destrói mais empresas, relações sociais e familiares do que todas as outras causas combinadas. O fim da cooperação acontece geralmente quando a pessoa no comando tenta injetar suas necessidades, intenções e desejos nas pessoas que lidera.
Quando a cooperação acaba, a competição e disputa acabam se tornando o foco principal das pessoas. Quando isso acontece, as perdas se tornam muitas vezes irreversíveis e irreparáveis. 4. Em qualquer tipo de negócio, aquele que assumir a liderança terá de viver sob os holofotes. Disputa, concorrência, ciúme e inveja serão sentimentos comuns das pessoas à sua volta. Para qualquer pessoa que se destacar no mundo da arte, literatura, música, indústria ou qualquer outra atividade, tanto a recompensa quanto o preço a ser pago serão sempre os mesmos. A recompensa é a satisfação e o reconhecimento. As penalidades são a inveja e a detração. A questão aqui é, se seu trabalho se tornar um modelo para a sua comunidade, seu país ou para o mundo, ele também se tornará alvo de críticas e de inveja. Se por outro lado ele for medíocre e insignificante, você será deixado em paz, quieto em seu canto, mas também sofrerá a frustração e o irreparável remorso de estar vivendo em vão. Multidões foram até Bayreuth, na Alemanha, para admirar a música de Wagner. Enquanto isso, um pequeno grupo que havia sido despojado e substituído pelo seu estilo o criticava. Com argumentos contaminados por raiva, inveja e ódio, diziam que ele era um músico vulgar. Especialistas em navegação e jornalistas criticavam Robert Fulton. Afirmavam que ele nunca seria capaz de construir um navio a vapor. Ridicularizaram seu sonho até mesmo no dia em que multidões se aglomeraram nas margens do rio Hudson, em Nova York, para ver o barco a vapor singrar as águas e mudar a história náutica. Minorias diziam que Henry Ford não sobreviveria mais do que um ano com seu automóvel modelo T Ford. Porém, ele ignorou todos os comentários, cuidou daquilo que era importante e seguiu em frente, tornando-se o homem mais poderoso e rico do mundo em seu tempo. O líder é atacado porque é um líder, e o esforço para derrubá-lo é apenas uma prova a mais de sua liderança. Ao sentir-se incapacitado de igualá-lo ou superá-lo, o crítico tenta destruir o líder. Mas se tivermos construído nossa posição sobre a autoridade moral, a crítica de nossos oponentes apenas reforçará nossa posição. Na verdade, nada disso é novidade. Sentimentos como inveja, medo, ganância, ambição e o desejo de ser maior do que o outro têm a idade do próprio ser humano. E todos nós sabemos também que esses sentimentos não nos levarão a lugar algum, exceto ao desespero e à frustração. Por que, então, não nos livramos deles? Ora, falta iniciativa. Faltam-nos compreensão, visão, disciplina e entusiasmo. Em outras palavras, falta-nos liderança sobre nós mesmos. E sem ela, como já disse, jamais poderemos liderar outras pessoas de forma eficaz. Quando a liderança tem base sólida, quando é estruturada sobre um propósito definido e um caráter reto, ela não pode ser afetada pelos ataques dos adversários. Grandes acadêmicos, poetas, pintores, políticos, empreendedores, cientistas e inventores, todos foram atacados e todos permaneceram acima das críticas. Muitos usaram-nas como estímulos, como degraus, que os levaram cada vez mais em direção ao seu sucesso. Você pode fazer isso também. Compreenda, aquilo que é bom e de valor se faz notar, não importa a intensidade das críticas. Um líder verdadeiro não pode ser afetado pela inveja alheia. Ao contrário, ele se reafirma com esses sentimentos, porque esse tipo de atitude apenas reforça os holofotes da sua posição. O líder é atacado porque é um líder, e o esforço para derrubá-lo é apenas uma prova a mais de sua liderança. 5. A pessoa, sozinha, tem o poder de transformar seus pensamentos em realidade física. Há uma qualidade essencial da qual dependem a iniciativa e a liderança: coragem. E é bom esclarecer que há dois tipos de coragem. Uma é a coragem física e a outra é a coragem moral. Para alcançar sucesso, prestígio e riqueza material, você precisa tanto de uma quanto da outra. Como é muito importante que você entenda a diferença entre as duas, vou analisar cada uma delas um pouco mais a fundo. Coragem física. Basicamente é bravura, que significa não ter medo. O maior pateta pode agir com bravura. E muitas vezes ele faz isso porque é incapaz de reconhecer o perigo ou não tem conhecimento suficiente para se sentir ameaçado.
Coragem física é importante, mas quando mal utilizada pode ser muito danosa. Por isso, além de bravura, você precisa de coragem moral. Coragem moral é muito mais do que bravura. Ela é essa firmeza de espírito, essa força de caráter que, mesmo reconhecendo cada detalhe do perigo envolvido, nos faz seguir em frente, encarando a situação. Podemos considerar a questão da seguinte maneira: enquanto bravura, como já vimos, é uma característica física, a coragem é uma característica mental e moral. Suponha que você tenha que falar em público, num evento muito importante, pela primeira vez. Certamente você irá sentir um frio na barriga e suas pernas irão tremer. Isso é medo de enfrentar uma situação que não lhe é familiar. Se apesar desse medo você seguir em frente, agirá com bravura. E essa é a coisa certa a fazer. Agora, imagine que você seja duramente criticado e publicamente afrontado devido ao que você disse em público. Que reação você teria? Seja qual for a sua atitude, não seria interessante usar sua coragem física para resolver essa questão. Nesse caso, uma reação mais coerente seria utilizar sua coragem moral. Você pode, humildemente, mas com coragem, admitir que aquilo que está sendo questionado, na verdade, foi dito de forma inapropriada por você, ou pode sustentar seu ponto de vista, reforçando ainda mais sua argumentação. E isso é coragem moral. No exercício da liderança, muitas vezes nos encontraremos diante de situações em que seremos contrariados. Essas opiniões contrárias podem ser argumentos fortes que confrontam nossa decisão. Se isso ocorre em um momento em que temos a certeza de que nossa atitude é a correta, precisamos ter a coragem moral de mantê-la. No entanto, se as evidências mostram que nossa escolha realmente foi equivocada, precisamos admitir o nosso erro. Para desenvolver coragem moral, é preciso um caráter firme, intenção sincera e foco no resultado que desejamos. Além disso, temos que assumir responsabilidade pelos nossos atos, independentemente de eles terem sido uma decisão exclusivamente nossa ou sob a influência da opinião de outra pessoa. Tudo se resume à velha questão: não interessa por que você tomou a decisão. Uma vez que você bateu o martelo, a responsabilidade das consequências será sempre e somente sua. Volto a dizer, iniciativa, assim como liderança, exige coragem. Sem ela, não há como desenvolver iniciativa. A verdade é que a coragem, principalmente a coragem moral, abriga inúmeras outras qualidades importantes para o exercício da liderança. O sacrifício é uma delas. Uma vez que tiver seu propósito estabelecido, você terá que se doar à sua realização o tempo todo. Outras duas qualidades necessárias são o trabalho duro e a responsabilidade, características triviais de um vendedor. Você será o primeiro a chegar no trabalho e o último a sair. Terá que assumir erros das pessoas de sua confiança e ainda terá que agir com simpatia, respeito, caridade e penitência, mesmo quando isso exigir todas as suas forças. Não se assuste, você fará isso porque deseja, porque sabe que sua equipe é a base da sua liderança. E cada vez que perder um membro da sua equipe, saberá que perdeu com ele uma parte da sua base. Outro fator é a persistência. Um propósito definido nunca será mais do que um mero desejo até que você se torne uma pessoa persistente. Isso significa que, depois de tomada a decisão, terá de persistir até o fim. Ninguém irá muito longe se desistir facilmente das coisas. A determinação, que anda de mãos dadas com a persistência, é outra qualidade que brota da coragem moral. A diferença entre ter e não ter persistência é a mesma entre simplesmente desejar algo ou desejá-lo com determinação e agir obsessivamente para obtê-lo. Por fim, vem a decisão. O subordinado em qualquer setor é sempre uma pessoa que não sabe ao certo o que quer. Ele vacila, procrastina e muitas vezes tem dificuldade de se decidir, mesmo em temas de menor importância. Ele sempre espera pelo outro, precisa ser induzido ou forçado pelas circunstâncias para tomar uma decisão. Um dos maiores requisitos para a liderança é o poder de tomar decisões rápidas e firmes. Líderes são pessoas de pronta decisão. Mesmo em assunto de pouca importância, fazem escolhas de forma rápida e definitiva. Pessoas que não possuem liderança significativa, ao contrário, são indecisas e inseguras. Resumindo, para alcançar qualquer objetivo, você precisa desenvolver o hábito de persegui-lo com agressividade, determinação e persistência.
Deve manter essas qualidades até realizá-lo, não importa se isso exija 1 ano ou 10. Para isso, você precisa de iniciativa e liderança. Você não terá um propósito definido se não possuir um desejo ardente de obtê-lo, a ponto de esse desejo não lhe permitir descanso enquanto não for realizado. A indecisão rouba a oportunidade. 6. Toda pessoa que pretende vencer em um empreendimento deve ter a coragem de cortar todas as fontes de recuo. O ser humano tem uma necessidade enorme em seguir um líder. Em qualquer parte do mundo, em todos os setores da sociedade, pessoas andam angustiadas em busca de alguém que as guie. Alguém em quem elas possam se inspirar, que lhes aponte o caminho, que lhes dite as regras, que pense por elas, que as represente, que as motive à ação, mas também em quem elas possam colocar a culpa quando as coisas não vão bem. Porém, para poder dar a essas pessoas o que elas esperam, você precisa desenvolver uma forte liderança pessoal. Agora, vou expor 4 passos que você pode dar desde já para começar a assumir uma forte postura de liderança sobre si mesmo. 1. Questione. A falta de iniciativa geralmente é resultado de um condicionamento mental. Quem não tem iniciativa está acostumado a agir somente quando lhe é dito o que fazer. Para mudar esse condicionamento, precisamos ter consciência dele. A maneira de desenvolver essa consciência é fazer perguntas a nós mesmos e refletir sobre as respostas. É preciso fazer uma análise atenta e uma reflexão poderosa sobre nossas atitudes. Logo, notaremos nossos padrões mentais. Ao notá-los, poderemos agir sobre eles e transformá-los. Vejam um exemplo. Suponha outra vez que seu sonho seja tornar-se o guitarrista do Guns N' Roses. Esse é um sonho ousado e a maioria das pessoas acreditaria que ele é impossível para alguém comum. Uma pessoa com iniciativa perguntará: mas será que é mesmo impossível? O que de fato faz as pessoas pensarem que é impossível? Como o Slash, Rob Fink, Buckethead e DJ Ashba conseguiram? Qual o caminho que eles trilharam? Quem eram eles? Como surgiram? Quais as características que os distinguem das pessoas comuns? Perceba, se você insistir nessas perguntas, é bem provável que descobrirá que essa não é uma missão impossível. Se você tiver talento para a música, seguir os passos deles e fizer o que eles fizeram, é bem provável que chegará aonde eles chegaram. 2. Analise as vantagens e os obstáculos. Quando a maioria das pessoas pensa numa ideia um tanto ousada, a primeira coisa que vem à sua mente é algo como: é complicado demais ou isso não funciona. Uma pessoa com iniciativa geralmente faz uma análise bem prática e realista das suas vantagens iniciais em relação aos obstáculos aparentes. Detalhe: perceba que, ao fazer essa análise, ela já começa a montar estratégias mentais de como tirar proveito das vantagens e buscar alternativas para superar os obstáculos. A dica aqui é: identifique os obstáculos que aparentemente lhe impedem de realizar seus sonhos e, depois, descubra alternativas e possibilidades para superá-los. Especule sobre o pior que poderia lhe acontecer se seus planos não dessem certo. Sugira possíveis soluções. Formule alternativas para implantar essas sugestões e tente prever possíveis resultados. Em seguida, comente suas alternativas com pessoas que você admira, apresente suas ideias e peça opiniões. Você logo descobrirá que as pessoas querem ajudá-lo. 3. Faça uma simulação. Escolha uma entre as alternativas acima e crie um plano para colocá-la em prática. Escreva seu plano, elaborando um passo a passo para executá-lo. Não procrastine, faça isso logo. Grandes empresas como a Southwest Airlines tiveram seu embrião esboçado sobre um guardanapo em uma mesa de restaurante durante uma refeição. 4. Assuma a responsabilidade e haja na prática. Agora chegou o momento da ação. Execute seu plano com bravura e coragem. Esteja decidido e seguro, mas não deixe de ser sensível, sábio e cuidadoso com as adequações que terão que ser feitas ao longo do caminho. Nunca perca o foco do que você deve fazer, de como, quando e talvez o mais importante, por que deve fazer. Lembre-se, poder é esforço organizado.
Esforço organizado é esforço direcionado de acordo com um plano que foi concebido com a ajuda da imaginação, guiado por um propósito definido e que recebeu força da iniciativa e autoconfiança. Esses 4 princípios se misturam em um só e se tornam poder nas mãos do líder. Sem a união desses princípios, a liderança efetiva torna-se impossível. A próxima lição, em imaginação, nos levará ainda mais longe na arte da liderança. Na verdade, liderança e imaginação estão tão interligadas e são tão essenciais para o sucesso que uma não pode ser desenvolvida de maneira completa sem a outra. A iniciativa é a força motriz que empurra o líder para frente, mas a imaginação é o espírito que diz ao líder para onde ir. Nossas vitórias e fracassos são consequências dos planos que criamos e aplicamos. Com o uso inteligente dos princípios da imaginação, você pode criar planos para realizar qualquer propósito e estar em um nível de compreensão superior ao de qualquer pessoa que não o aplica. O poder sempre vem do esforço organizado. Aplicações práticas. Elimine da sua personalidade o hábito da procrastinação, agindo da seguinte maneira. 1. Faça todos os dias uma coisa específica que é preciso ser feita, sem que qualquer outra pessoa lhe diga que deva fazê-la. Olhe à sua volta até encontrar, no mínimo, uma coisa que possa adicionar à sua agenda. Algo que você não tinha o hábito de fazer e que será um benefício para outras pessoas sem esperar nenhuma recompensa em troca. 2. Fale todos os dias com uma pessoa sobre o valor do hábito de fazer uma coisa diária sem que alguém lhe peça. Entenda que os músculos do corpo se tornam mais fortes à medida que são usados. Sendo assim, saiba que o hábito da iniciativa se tornará mais forte quanto mais ele for praticado. 3. Entenda que você deve desenvolver o hábito da iniciativa, a começar pelas coisas pequenas e comuns ligadas ao seu trabalho diário. Por isso, vá todos os dias ao seu local de trabalho como se o único propósito fosse desenvolver o hábito da iniciativa e da liderança.